queridos alunos do canal Valentes da História. A aula de hoje é período regencial, a pedido da galera. Tem uma galera aí me pedindo muito período regencial, são alunos meus. E aí a gente vai revisar o início de período regencial, vou dividir em duas partes, né? Período regencial separadinho de rebelião regencial. Porque eu sei que tem uma galera aí que gosta dessa parte e que quer ver essa parte dentro dos nossos estudos, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né, da formação partidária dentro do período regencial, tá? Que formação partidária foi essa? Então a gente vai iniciar relembrando dos partidos lá dentro do processo de independência, tá? Primeiro partido que a gente vai falar, Partido Português, tá? Partido Português vai ser formado por portugueses, né? Vai defender os interesses da metrópole e tem toda uma estrutura voltada para isso, né? Conservadores, né? Defendiam ali o controle da metrópole sobre o Brasil. Então vamos lá para o outro partido que tem duas alas, duas correntes. A gente tem o Partido Brasileiro com a corrente, né? Conservadora ali, que vai ser o quem? Quem vai compor esse partido? A elite agrária, é óbvio, né? Aquela elite agrária, né? Os grandes cafeicultores. Ele era conservador e propunha uma não participação popular, tá? Dentro desse contexto, é isso. Agora, o Partido Brasileiro da ala radical, da corrente radical. Quem está dentro do Partido Brasileiro da corrente radical? A gente sabe, tá? Seria os pequenos, né, proprietários de terra, seria a galera ali, né, dos militares, os comerciantes. Então, esse partido defendia o quê? Uma maior participação popular. Esse é o início da nossa aula que a gente está falando e propondo. Então, vamos falar um pouquinho, né, de cada partido e aí a gente vai discutir, né, as questões que estão atreladas a ele. Vamos falar da mudança no partido. Você vai ter uma mudança no partido quê? Restaurador, né? O Partido Português vai se tornar restaurador no período regencial. O que o Partido Português se torna restaurador? Vai mudar o quê? O nome, as estruturas são as mesmas, tá? Vai ser formado por portugueses, só que o ideal do Partido Restaurador ele é um pouco diferente. Se mudou de Partido Português para Partido Restaurador, o que vai acontecer? Eles vão reivindicar o quê? O retorno de Dom Pedro I, tá? Essa é a reivindicação deles, tá? E eles representavam o quê? Seria uma direita conservadora, tá? E quem vai ser a liderança? Os irmãos Andrada. Então vamos para os próximos partidos que a gente vai estar falando aqui com vocês, tá? Vamos falar do partido, né, brasileiro da ala conservadora, que vai virar o Partido Moderado. E o que o Partido Moderado tem de tão importante? Né? A liderança é o Feijó, tá? O Feijó Evaristo da Veiga e o Brigadeiro Lima e Silva, tá? Qual é o objetivo? Centralizador, uma monarquia forte, né? A não participação política, ele é formado pelos cafeicultores, ou seja, seria o Partido Brasileiro da ala o quê? Conservadora, não mudou muita coisa. Então vamos pro próximo? Partido Exaltado. Quem é a galera do Partido Exaltado? A galera do Partido Exaltado seria, né, os membros do Partido Brasileiro da ala conservadora. E o que eles estão propondo aí dentro desse processo? Tá? Eles vão propor um governo mais, né, igualitário, com a maior participação popular. Quem são eles? São, né, o Partido Exaltado ele é composto pelos aquela nata ali meio classe média, né? Pequeno proprietário, comerciante, militar, e ele está dentro dessa estrutura e ele é um pouco mais radical que os outros dois partidos que têm um viés conservador. O Partido Exaltado vai representar uma esquerda liberal, já o Partido Moderado vai representar o quê? Uma direita liberal. Então vamos falar um pouquinho do que vai acontecer com esses partidos na regência, tá? Em 1834, Dom Pedro vai morrer. E aí eu te pergunto, qual é o sentido do Partido Restaurador? Vai restaurar o quê? Vai trazer quem de volta para cá se Dom Pedro morreu? Não tem sentido mais, não tem sentido nenhum. E aí a gente parte para o seguinte contexto, ele vai se desfazer. E aí a gente vai entrar nos outros partidos, porque eles vão se desfazer também. No caso do Partido Moderado, ele vai se desfazer pelo seguinte fato, tá? Vamos falar um pouquinho
é composto pela elite agrária. Então você vai ter uma disputa de poder enorme dentro desse partido, uma disputa de ego. E quando você tem essa disputa de ego, vai fazer com que aconteça o quê? Que tenham brigas internas, cisões, e o partido vai fazer o quê? Se desfazer. E aí a gente vai para a próxima formação partidária, que seria os exaltados. O que vai acontecer? Ele vai se desfazer porque eles são muito radicais, muitos vão ser presos, muitos vão ser mortos. Então eles vão se desfazer nesse processo também. E aí você vai ter duas novas formações partidárias. Professora, quais são as duas? Vocês vão ter os progressistas e os regressistas. Onde vai se encaixar essa galera de cada partido? Vamos lá, regressista, pensa em regresso e pensa em conservadorismo. Quem é conservador, aí a gente falou aqui? O Partido Moderado e o Partido Português. Quem é conservador? Quem vai estar formando esse partido regressista? Vai ser, né, o Partido Restaurador e o Partido Moderado, porque eles são conservadores, tá? Regressista, regresso, conservador, tá? Pensa assim. Progressista, quem vai estar formando esses progressistas, a galera do progressista? Vai ser os exaltados, eles vão estar ali nessa formação. Alguma dúvida nessa parte? Duvido que vocês tenham dúvida, porque vocês são muito sábios. Vamos para a próxima parte? A gente vai falar agora de regência, tá? E regência é um assunto muito complicado. A gente vai ter a questão das regências. Vamos falar da primeira regência? A primeira regência é a provisória, que vai de abril a julho. E o que essa regência tem de interessante, tá? Ela vai buscar estabelecer o quê? A paz interna, vai anistiar ali os revoltosos ali que estão dentro dos motins lá na saída de Dom Pedro I, vão suspender o poder moderador, né? A questão do autoritarismo que estava ali incidente, tá? Vão criar novos impostos, dissolver, né? Proibir a dissolução das câmaras de deputados, tá? E aí eles vão buscar uma eleição permanente, né, para uma regência. E aí a gente tem a regência trina, tá? Que vai de 31 a 34. E essa regência trina, ela é composta por quem? Pelo Brigadeiro Lima e Silva, tá? Pelo João Braulio, pelo José da Costa. E aí, qual é a principal criação deles? Isso cai na ESA, quem é militar fica ligado, tá? É uma temática super importante. É a Guarda Nacional em 1831, tá? E aí a gente tem outras situações. Eles vão reduzir exército e marinha, porque você está dentro do período regencial, vai ter várias revoltas regenciais dentro do processo do período. E vai ser necessário o quê? Uma força, né, militar ali dentro das cidades para conter. Então eles vão fortalecer a polícia ali, a Guarda Nacional, tá? Lembrando que eles estão sempre, né, em defesa dos direitos, né, dos direitos da elite agrária, tá? Ele vai focar nisso. Vamos falar agora da regência Una de Feijó, que vai ser de 1835 a 1837. O que vai ocorrer na regência Una de Feijó? Ele vai ser eleito, mas ele vai ser extremamente autoritário, violento ali, tá? Vai ser conhecido como péssimo administrador, e por não conseguir combater nem a revolta da Farroupilha, nem a da cabanagem, ele vai acabar abdicando, renunciando, e aí vai entrar o regressista Araújo Lima. Então vamos pro Araújo Lima, tá? Você vai ter, né, a entrada dele de pé de 37 até 40, tá? O partido regressista, ele vai criar o ato adicional, tentando retirar, né, a autonomia das províncias e tentando ter um controle maior dentro desse processo. E aí a gente vai, né, para o ato adicional, que vai ter a diminuição, esse ato adicional vai trazer a diminuição de uma ideia de democracia, tá? Que estava surgindo ali naquele período, tanto é que você tem diversas revoltas regenciais por conta disso, tá? Ele vai criar o Código de Processo Criminal, vai fortalecer a polícia ali, tá? E aí a gente tem o golpe da maioridade para fechar a matéria de agora. O que foi o golpe da maioridade? O golpe da maioridade, ele vai ser um plano executado pelos progressistas, tá? Progresso seria o quê? Os antigos, né? Os exaltados, entendam isso, tá? E eles eram minoria na Câmara e não tinham condição, né, de ter uma participação ampla para compor o governo. Então eles resolvem apoiar Dom Pedro, tá? Um golpe da maioridade para fazer parte ali do governo de Dom Pedro. E Dom Pedro, com 14 anos, né, vai ser colocado no poder, apoiado pelos progressistas. É claro que o conservador não é tão ruim, eles acabam, né, deixando de lado, e você tem a elevação, né, de Dom Pedro com 14 anos a imperador do Brasil, tá? Fechamos o período regencial, entraremos em rebelião, porque eu sei que rebelião a galera ama, tá?
E aí eu vou dar um tempinho aí, né? Depois vou gravar alguns conteúdos para pré-veste também, porque a gente tá junto nisso, não podemos deixar passar. Então eu vou dizer para vocês, meus amores, bons estudos, continuem aqui no canal Valentes da História. Estou aqui para isso, para trazer informação e formação para vocês, amores. Bons estudos!